Vamos brincar agora com a opção de excluir. Acho que a gente vai aproveitar parte dessa lógica aqui da inclusão. O que a gente vai aproveitar daqui? A gente vai pedir para o usuário digitar a faixa que ele quer excluir. Então, a gente pode usar algumas coisas aqui. Excluir, certo? Só que a gente só vai excluir também se tiver música, se tiver alguma música na lista. Se a lista tiver vazia, não faz sentido a gente excluir algo que não existe. Daí, nesse sentido, a gente vai imprimir também uma mensagem de erro. Daí a gente vai pedir, obviamente, para ele digitar a faixa. Então vamos listar todas as músicas, aqui é a mesma lógica, a mesma coisa, e aí, só que aqui a gente vai criar daí, talvez aqui vale a pena a gente pegar, a gente não vai imprimir, não faz sentido a gente imprimir a música porque a música está sendo excluída. A gente pode falar um printf aqui, printf, exclusão, sucedida. Se quiser, dá até para fazer uma mensagem parecida para as outras operações também, mensagens de confirmação. Então, geramos aqui porque a gente vai estar excluindo coisa. Daí aqui, vamos criar uma função que é excluir, void, excluir faixa. Bom, a gente, então vamos fazer aqui, aí vai ser um inteiro também, a gente vai passar a faixa. Eu gosto de fazer várias funções, ao invés de ficar jogando tudo dentro de uma função, né? Eu acho que ajuda a compartimentar, organizar o código, dar uma manutenção melhor. E assim, a gente vê que nesse exercício que eu reaproveitei muita coisa vindo de um lugar para o outro, justamente porque está extremamente organizado. Se a gente começa a colocar tudo dentro de uma mesma função, as funções ficam muito grandes e a gente acaba colocando código que não precisaria. Então aqui pode ver que a função alterar, a função excluir, eu mudei muita pouca coisa. Se quisesse, daria até para fazer uma função com essa primeira parte aqui tudo igual. Mas enfim, vamos manter aí um pouco de cada função sendo responsável por uma coisa. E agora a gente constrói a nossa lógica. Então ele vai pegar, vai rodar aqui e vai, enquanto estiver digitando uma faixa errada, ele vai imprimir a mensagem de erro igual está na alteração. Então isso aqui provavelmente a gente vai testar, mas está funcionando. Embora lá na alterada no vídeo passado a gente não testou aqui esse erro de faixa inválida. Então a gente testa assim que terminar essa. Já vou colocar na função de menu, que se ele digitar a opção 2, se ele digitar a opção 2, vou chamar a função excluir. E agora a gente vai trabalhar com a função excluir. A função excluir, ela vai ter alguns poréns aqui que a gente tem que se preocupar. Então, primeiro os porém. If música igual a 1, significa que ela só tem uma música. Se só tem uma música, eu vou excluir aquela música, portanto a minha lista vai ficar zerada. Nesse caso, uma música recebe 0. Lembrando que a exclusão de fato ela não existe. O que a gente diz aqui a gente informa para o programa que a gente pode usar outro espaço de memória. Porque as memórias elas não são apagadas, elas são marcadas como estando em uso ou não estando em uso. Quando esse programa encerrar,
Tudo que a gente estava em memória, a gente vai liberar para ser usado por uma outra aplicação. Então, quando eu faço, né, vou zerar a lista, então só tem uma música, eu estou excluindo essa música aqui, então eu estou simplesmente dizendo para o meu controle interno que eu não tenho mais música, mas eu não apaguei de fato a música 1. Eu só estou aqui fazendo um controle, né, dizendo que eu posso incluir mais, porque o meu espaço de memória tá liberado para usar outras coisas. Então essa é uma situação. Se eu só tenho uma música, eu simplesmente apago a música, dizendo que na verdade eu não estou apagando, mas na prática eu estou apagando porque eu estou falando para o meu programa que eu não preciso mais daquela música, simplesmente setando a variável global que controla a quantidade de música como zero. Essa é uma situação. A outra situação é caso a num música seja igual à faixa que eu quero excluir. Que situação é essa? Eu tenho reservado sempre N espaços, mas eu não estou usando esses N espaços. E aí, no caso, eu estou dizendo, vou passar como parâmetro para a exclusão justamente a última música da minha faixa. Que situação é essa? Por exemplo, eu estou dizendo que a minha playlist pode ter 10 músicas, mas ela só tem 5 músicas. E aí o que eu quero excluir é justamente a última música, que é a quinta. Que se encaixa exatamente nesse if. Se eu estiver querendo excluir a última música da lista, a última música que foi inclusa, eu resolvo esse problema parecido com o de cima, que é pegando num música e pegando num música e diminuindo um. Então, se eu tinha lá 5 músicas, agora eu vou ter 4. Simples desse jeito. E aí eu resolvo o problema. Só que aqui eu não faixa, tenho que ver o seguinte. Estou passando qual valor? Não faixa, se eu estiver excluindo, ele vai digitar 5. Ele vai digitar 5. Eu vou passar aqui dentro. Se ele digitar 5, eu vou diminuir para 4. E aí aqui dentro eu estou dizendo, olha, exclui a posição 4. Só que aqui ele não pode ser. Tem que ser no -1, eu acredito. No -1. Exatamente, porque daí sim é a última. Então, se ele tiver 5, a minha última música vai ser da posição 4. Aqui vai vir 4. Então, eu tenho que comparar com 4. Se aqui viesse 5, eu deixaria num música. Então, essas são duas situações. Eu excluo a única música que tem e eu excluo a última música da lista. E aí eu tenho uma outra situação que é eu excluo uma música intermediária, uma música do meio. Quando eu excluo uma música do meio, eu não posso deixar aquele buraco na lista. Eu retiro ela, na verdade eu não retiro, né? Mas eu vou retirar ela e vou reorganizar todas as outras, né? Jogando para cima. Então, se eu excluo a música da posição 3, a que estava na posição 4 tem que ocupar a posição 3, e a que estava na posição 5 tem que ocupar a posição 4. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer. E aí, nesse trabalho, só existe a opção else, que seria as outras coisas. Para isso, eu vou criar uma outra função que vai ser, eu vou chamar de reorganizar. Void reorganiza playlist. Eu vou passar como parâmetro a faixa. Por quê? Porque eu vou reorganizar da faixa para frente. Se eu tenho 5 músicas e eu estou excluindo a terceira,
a primeira música e a segunda música vão ficar nas mesmas posições, a posição 0 e a posição 1. Porém, as que estão acima da posição da terceira posição, que seria a posição 2, essas sim eu vou ter que mudar a posição 3 e a posição 4 para a posição 2 e para a posição 3, respectivamente. Então, por isso que eu estou passando esse parâmetro faixa, porque daí o meu for, eu vou criar um índice, o meu for, ele começa aonde? Ele começa em faixa. Ele começa em faixa. E eu vou até no música, que é a quantidade de música que eu tenho. Correto? Feito isso, eu vou dizer o seguinte: playlist, na posição I, que é a posição que eu excluí, né? Na verdade, na primeira repetição desse laço, eu estou começando na faixa que eu estou excluindo, que na verdade eu vou sobrepor. Eu vou sobrepor com quem? A forma de excluir a posição faixa é sobrepor valor. Eu vou sobrepor com o quê? Com a posição que está à frente. Simples assim. Ao final, eu vou ter substituído tudo. Se eu estou excluindo a posição 3, a posição 3 vai receber a posição 4 e assim sucessivamente para todas as vezes que esse laço repetir, até a posição -1. Por que a posição -1? Porque a última posição ela já vai pegar, eu já vou ter feito a chaveada. Quando chegar a última posição lá, por exemplo, a última posição é a 4, no laço anterior, na repetição anterior, a posição 3 já vai ter recebido a posição 4. Quando eu for para a posição 4, eu não tenho mais nada para trocar, então eu quebro o laço. E aí com isso, eu pego no música e digo que eu excluí a música apenas deduzindo o valor de no música. Então se eu tinha 5, vai para 4 para dizer que eu excluí, por exemplo, a da posição 3. E aí, com isso eu chamo agora a playlist. Com isso eu chamo a função playlist na posição faixa. Então, dessa forma eu mantenho as três situações. Se eu excluir a única música que tem, eu zero a lista. Se eu excluir a lista da última posição que eu criei, eu excluo a lista deduzindo numa música de 1. Caso contrário, eu chamo a função reorganiza para poder não ter espaço em branco na lista, ou não ter buraco no meio da lista. Eu reorganizo a lista a partir da posição que eu estou excluindo, e aí no final também eu deduzo numa música de 1 para dizer que a música foi excluída. Vamos ver se a gente está chamando todo mundo agora. Acho que sim. Vamos executar na volta os cabeçalhos. Excluir. Exclui música. Exclui faixa. Reorganiza. Playlist. Pós. Exclusão.
Vamos tentar excluir. Não vai deixar excluir porque está vazia. Vamos incluir. Tá aqui. Vamos tentar agora excluir. Ele diz que só pode excluir a faixa 1, né? Imprimiu. Então vamos tentar agora digitar um valor inválido. Imprimiu o valor inválido. Ainda deve ter impresso, mas não segurou a mensagem. Então talvez a gente tenha que fazer aqui um ajuste. Ele está pedindo para digitar de novo. Vamos colocar aqui a parte que a gente quer excluir, a 1. Digite a faixa corretamente. Opa, temos um erro. Ele excluiu. Na verdade, ele excluiu. Só que tinha que ter voltado. Tivemos um problema na exclusão de um erro de lógica aqui. Ele excluiu 0. Por que que eu... Vamos quebrar aqui. Ele excluiu. Ele pediu de novo. Teria que ter subido aqui. Ele pegou, excluiu, por exemplo, excluía 1. Excluía 1. Excluía 0. Ele digitou 1, foi 0. Entrou aqui, excluía 0 e... Será que tem que ser menor ou igual a 0? Por que que tá aqui o erro? Faixa. Sucedida e faixa tá aí. Então, printf aqui, printf. Entrou. Entrou. Então, vamos tentar resolver isso fazendo o seguinte. Dá um break. Três, excluir. Excluir. Não era. Tá? Vamos excluir 3. 3, excluir. Temos um problema aqui, mas tem 2. Tá. A gente já conserta.
3. Excluir. Coloquei alterar. Dois. Quem deseja excluir? 1. Exclusão bem sucedida. Se eu tentar excluir de novo, essa vazia. Se eu tentar incluir, listar. Vamos incluir mais uma. Pode listar. 2. Tá aqui. 3. Vamos colocar de novo mais um. R. 3. Aqui. Listar. 3 faixas, tá tranquilo. Agora vamos excluir. Tem uma das 3 para excluir aqui. Vamos excluir a primeira, que é o www. Exclusão bem sucedida. Só listar www. Foi bem, deu para excluir bem certinho. Então, a priori está funcionando. Vamos terminar o vídeo por aqui. Tem algumas coisas que a gente vai acertar aqui de printf. Os printfs estão repetidos, mas a priori que era a exclusão tá funcionando. No próximo vídeo a gente vai fazer os ajustes finais aqui desse exercício.